Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Como eu prometi na semana passada, hoje eu vou abordar os spoilers no filme do Star Wars Os Últimos Jedi. Como o filme foi alvo de muita controvérsia envolvendo uns fãs, eu vou usar isso como pano de fundo pro meu vídeo para falar desses assuntos mais particulares dentro do filme. Eu vou usar os grandes questionamentos que os fãs da saga têm feito a respeito desse filme. Eu, quando assisti, não esperava um backlash tão grande, eu não esperava que tantos fãs da saga fossem odiar o filme, dizer que é o pior filme da saga, fazer petições para o filme ser retirado do cânone. E por isso, como eu falei, eu vou analisar ponto a ponto as reclamações dos fãs e vou dar minha opinião a respeito do assunto. E eu fiquei muito feliz também essa semana, eu fiz uma enquete no meu canal a respeito do filme, eu pedi para vocês darem uma nota e o resultado me deixou bastante feliz porque mostrou que grande parte do meu público tem uma opinião parecida com a minha. A enquete teve quase 1.400 votos e desses 1.400, 60% deram 5 estrelas, 17% deram 4 estrelas, 8% deram 3 estrelas, 2% deram 2 estrelas e 12% deram 1 estrela. Isso confere ao filme uma nota de 4.1 ou mais ou menos um a menos para esse filme. Então obrigado a todos vocês que votaram e eu vou começar esse vídeo falando sobre alguns pontos que eu realmente não gostei no filme, para depois abordar esses grandes questionamentos que os fãs têm lançado na rede. Em primeiro lugar, eu devo concordar que todo o arco do Finn nesse filme é relativamente inútil. O Finn, pra mim, é o personagem mais carismático do Despertar da Força. Eu esperava bastante do personagem dele, ainda mais depois do final do filme anterior. E eu acho que o personagem dele foi relativamente desperdiçado. Eles acabaram indo numa side quest que não trouxe nada. Eu não acho que uma side quest seja sempre inútil, geralmente ela enriquece o personagem ou traz algumas coisas novas à trama, e eu até gostei de uma coisa ou outra que essa trama em Candlebite trouxe, mas eu acho que não adicionou tanto assim ao filme. Eu gostaria que não tivesse ocorrido e que eles tivessem desenvolvido mais em alguns outros aspectos. Eu gostei da química entre o Finn e a Rose, mas eu acho que eles como um casal não funcionam tão bem e o filme não cedeu informações suficientes pra gente considerar os dois um casal, pra gente se envolver emocionalmente com os dois. Eu devo admitir que eu nunca fui fã dessas cenas de cantina do Star Wars, em que eles vão para algum lugar, para algum planeta que lembra muito um lugar humano. Na minha opinião, essa cena tirou um pouquinho da magia do filme, e a cena com o Benício Del Toro também não foi tão legal assim, o personagem dele não foi tão bem adicionado, e essa cena toda parecia um pouco forçada. Eles tentaram incluir alguns temas políticos, falar de animais, maus tratos aos animais, falar da venda de armas, que pra mim não fez tanto sentido porque o Star Wars sempre deixou meio que entendido que o próprio Império fabricava as próprias armas. Eu não sei se no cânone, em algum livro, eles explicam isso mais a fundo, mas como eu disse, eu adoro quando coisas novas acontecem, principalmente no universo do Star Wars, que tá sempre naquele quadradinho, sempre tentando não sair muito da mitologia e da nostalgia que os fãs tanto adoram. Então eu acho que mesmo eu não tendo gostado tanto dessa decisão, eu respeito a decisão do Rian Johnson de tentar a cada momento inserir coisas novas. Retornos fracos. Outro ponto negativo pra mim no filme foi a volta do General Hux. Eu já não tinha gostado tanto dele no primeiro filme, mas eu achava que ele era um personagem que tinha como crescer bastante na mitologia ou na hierarquia da saga. E ele acabou virando quase que um alívio cômico por um personagem que mais lembrava o Hitler no primeiro filme ter virado alvo de piadinhas nesse filme. Eu não gostei tanto assim. Eu acho que foi uma decisão que não precisava ter sido tomada e eu acho que acabou denegrindo a imagem de um dos personagens que prometia pro futuro. E outro retorno bem fraco foi o da Maz Kanata. A Maz não teve importância nenhuma quase no Despertar da Força. Ela foi aquele personagem que só entra pra dar informação, pra cuspir informação que o roteiro não tinha outra forma de incluir. E nesse filme o retorno dela foi pior ainda, só mostra ela dando tiro, conta uma piadinha sobre estar numa disputa do sindicato e etc. Então eu acho que ela nem precisava ter voltado, se era pra ter voltado desse jeito. E além disso, o retorno da Phasma, ela acaba tendo uma briga com o Finn, mas eu esperava um pouco mais. Eu acho que a briga acabou não sendo tão longa. Eu gostaria de ter visto uma luta um pouquinho mais épica, porque ela apareceu inclusive nos trailers, mas mesmo assim eu não esperava tanto da personagem dela. Muitas pessoas reclamando, nossa, mas contrataram a Gwendoline Christie do Game of Thrones pra fazer só isso, mas ela só fez Game of Thrones, ela não é uma grande atriz, ela é uma atriz muito grande, e devido ao design fantástico da personagem, a gente como fã esperava que ela fosse aparecer mais, mas eu acho que o que ela apareceu foi suficiente e com certeza vai vender muito brinquedo da Phasma no futuro. E agora eu vou abordar um pouquinho de detalhes mais específicos da história e vocês vão ver que o tema de todas as reclamações é expectativa versus decisões tomadas pelo Rian Johnson. Como eu disse, no geral, eu adorei o filme, eu adorei a história e eu adorei as decisões tomadas.
Eu não concordo com a maioria das coisas que os fãs falaram, mas eu respeito todas essas reclamações. Eu acho que cada pessoa tem uma percepção diferente, cada pessoa absorve uma obra como essa de uma forma diferente, mas eu vou colocar aqui os pontos que eu discordo das coisas que os fãs têm reclamado aí na internet. Em primeiro lugar, eu devo concordar parcialmente com uma das grandes reclamações que os fãs têm dito na internet, que o sabre de luz, quando o Luke pega e toim, joga para trás num momento cômico. Eu não concordei muito com isso, eu acho que eles poderiam ter trazido o mesmo efeito de uma forma um pouquinho mais dramática. Ele poderia ter simplesmente largado o sabre de luz no chão, ou simplesmente ter devolvido o sabre de luz para Rey. Eu acho que não precisava daquilo, mas eu entendo ele não ter esse apego com o sabre de luz, pelo que a gente vê no decorrer do filme. Ele é um cara que desistiu da força, ele é um cara que tá extremamente nervoso com os Jedi, com o que aconteceu entre o episódio 6 e o episódio 8. Até no decorrer do episódio 6, do episódio 5, a gente vê o que o poder da força fez com o pai dele. A gente não sabe se isso ainda traz uma mágoa. Ele perdeu praticamente a vida inteira dele, a vida com os pais, por causa da força. Então, como eu disse, a decisão dele de não ter um interesse muito grande pelo sabre de luz, pra mim não afetou tanto assim a trama, mas foi um momento de leveza que eu não queria que tivesse acontecido. Liberdades com a força. Um dos momentos que eu vi mais pessoas reclamando é que o filme não segue a mitologia do Star Wars, que o filme não segue o que foi dito em cânone, e eu devo dizer que o filme é o último na cronologia que a gente tem visto até agora, então é natural que coisas novas vão surgindo. O George Lucas mesmo na trilogia original tinha definido que os Siths não usavam sabre de luz. Quando o Imperador pega o sabre de luz, ele diz que é uma arma Jedi. Ele dá a entender que os Siths não usam e que o Darth Vader tinha aquele sabre de luz porque ele já tinha sido um Jedi. Ah, yes. A Jedi's weapon. Much like your father's. E aí, quando a gente vai para as prequels, todos os Siths têm o sabre de luz. O próprio George Lucas mudou bastante o que é a força, desenvolveu bastante esse tema, e eu acho que esse filme faz isso mais uma vez. Yoda talking about midichlorians. I've been wondering, what are midichlorians? Midichlorians. 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 A que eu vi muita gente reclamando foi o Skype intergaláctico entre o Kylo Ren e a Rey, como que dois jovens conseguem ter poderes na força que nem o Luke, nem os outros tinham, e os dois não desenvolveram esses poderes sozinhos. É bem explicado no filme que o Snoke que criou essa conexão entre eles. A gente não sabe os limites dos poderes do Snoke. Eu vou falar um pouquinho sobre o Snoke, obviamente, mais tarde, mas a gente não sabe, ele demonstra ter muito mais poderes do que qualquer outro Sith, qualquer outro Jedi que a gente já viu nas cenas em que ele aparece. Então eu não vi nada de errado com essas liberdades que o Rian Johnson tomou com relação à força. Paul Dameron, outro ponto de controvérsia que eu vi bastante gente reclamando, eu achei inacreditável que as pessoas estivessem falando nesse sentido. As pessoas dizendo que os erros do Paul Dameron no filme eram um furo de roteiro ou que não faziam sentido. E eu vi do lado totalmente contrário. O Paul Dameron é um cara que está crescendo, o personagem dele está crescendo muito, e é parte de crescer, é errar, é cometer esse tipo de erros que ele comete 2 vezes no decorrer do filme. E muitas pessoas falando, nossa, ele fez isso, ele fez aquilo, que cagada, é um furo de roteiro. E eu discordo plenamente. A Laura Dern, que aparece como a velha geração, todo mundo quando ela aparece fala, nossa, o que essa comandante aí vai fazer um monte de cagada? Então a gente mesmo já cria esse preconceito com relação a essa geração mais antiga. E no final das contas, a geração mais nova, que quer fazer tudo na correria, que quer tomar decisões na hora, a nova geração estava errada e a geração mais velha estava certa. O plano deles acaba dando certo. E se não fosse o plano do Paul Dameron, eles nem teriam descoberto que a Aliança Rebelde estava naquele planeta, porque foi o Finn que acabou entregando a posição deles. E o Paul Dameron, pra mim, vai ser o grande líder a partir daqui. A gente vê pelo final do filme que a própria Leia fala, sigam ele, o que vocês estão esperando? Então acho que isso foi uma passagem da tocha da Leia pro Paul Dameron. E uma coisa que eu lembrei agora, muitos fãs reclamaram do episódio 7, que o episódio 7 é uma merda, o episódio 7 é um remake do episódio 4, é uma cópia, não toma nenhum risco, não se arrisca em nada. E agora quando o episódio 8 sai, os mesmos fãs, eu sei que são os mesmos porque eu lembro de vários debates que eu tive quando o episódio saiu, reclamando que o filme não parece um filme de Star Wars, que o filme traiu a mitologia do Star Wars. Então vocês escolhem ou um lado ou o outro. Ou vocês querem um filme completamente diferente do episódio 4, do episódio 5 ou do episódio 6, ou vocês reclamam que o filme não tem nada a ver com o que a gente viu anteriormente no Star Wars.
tomar a liberdade de fazer uma história diferente, que foge daquela caixinha que a gente está acostumado, não é uma coisa ruim. Assim como ser fiel ao que a saga já fez também não é algo ruim. Eu acho que só não pode ser intransigente e dizer que o filme é uma merda porque não tem aqueles elementos específicos que a gente quer que tenha num filme do Star Wars. E outra coisa, muitas pessoas reclamaram no episódio 7 também, que a Rey sabe usar a força, que a Rey sabe controlar tudo, nossa, ela não faz nada errado durante o filme todo. Muitas pessoas reclamaram disso, chamaram ela de Mary Sue, que é quando um personagem não tem defeitos, e agora quando o Paul Dameron comete erros no decorrer do filme, o Paul Dameron é um bosta, são furos de roteiro e etc. Então pra mim não faz tanto sentido, novamente a gente vê que a opinião dos fãs muda muito de um filme pro outro. E só lembrando que quando o episódio 7 saiu, o filme foi completamente aclamado por todos, e algumas semanas depois todo mundo tava falando que o filme era uma cópia, fora J.J. Abrams, então a opinião dos fãs tem que ser considerada sim, mas com muita cautela, porque ela tende a mudar, sai uma notícia nova, todo mundo já aplaude. Quando anunciaram que o Rian Johnson não ia dirigir o episódio 9, muitos fãs, muitos grupos de fãs que eu tô vendo comentando hoje, falando, pô, J.J. Abrams vai voltar, que merda, o episódio 7 foi uma cópia do episódio 4, sem nem ter visto o episódio 8. Agora que o Rian Johnson fez esse filme, todo mundo já tá jogando o cara na fogueira, eu não duvido nada que ele desista de fazer os outros 3 episódios que ele vai fazer pela Lucasfilm, por essa receptividade péssima que os fãs estão tendo, estão falando merda pra ele no Twitter, ele até deu uma sumida do Twitter. Então acho que os fãs acabam cruzando aquela linha do aceitável, das reclamações aceitáveis, e acabam insultando os criadores. Snoke. De longe o Snoke foi o segundo ponto mais debatido de todo o filme, o primeiro eu vou falar no final, que foi o Luke. E todo mundo falando que ele arruinou a trilogia, que ele arruinou a infância das pessoas. E me desculpem, matar o vilão no segundo filme da saga, no meio do filme, sem nenhuma expectativa, pra mim foi uma decisão extremamente corajosa do Rian Johnson e que foi muito surpreendente. Eu me senti assistindo o Casamento Vermelho ou a morte do Ned Stark. Pra mim, o Game of Thrones foi uma das poucas grandes sagas que tomou decisões desse jeito, e eu acho que não matar o vilão principal no final do terceiro filme, nos 45 do segundo tempo, como a gente já viu na Era de Ultron, como a gente já viu no Esquadrão Suicida, como a gente já viu na Mulher Maravilha, como a gente já viu numa infinidade de filmes, no próprio Star Wars Episódio 6, eu acho que fugir dessa fórmula de deixar o vilão pro final, eu acho que foi genial. Eles criaram um novo vilão, eles evitaram que o Kylo Ren fosse um cachorrinho do Snoke durante 3 filmes, como, convenhamos, Darth Vader foi durante a trilogia original, somente nos últimos segundos de vida que ele se rebela contra o Imperador. Eu acho que o Kylo Ren fazer isso muito antes foi uma injeção de vitalidade no personagem dele, e ele se tornou pra mim o melhor vilão da saga até agora. E eu achei toda a sequência da Sala do Trono genial, desde a conversa entre a Rey e o Snoke, até toda a cena que acontece depois disso, até a Batalha dos Sabres de Luz. Eu achei sinceramente genial. E dizer que o vilão não pode morrer de um jeito bobo, o Snoke foi cortado ao meio por um sabre de luz voando, nossa, que jeito bobo de morrer. Ah tá, porque ser segurado pela cintura, gritando no, jogado num poço, é um jeito muito melhor de morrer? Eu acredito que a morte do Snoke foi mais satisfatória do que a morte do Imperador. E muitas pessoas estão reclamando de não ter falado nada sobre os bastidores do Snoke. Quem é o Snoke, o que ele fez para ser tão poderoso, mas na trilogia original falou alguma coisa sobre o Imperador, o que a gente sabia, além de que ele era um cara capuzado, com uma voz estranha e que era extremamente poderoso. O Snoke é basicamente isso. Muitos fãs esquecem que a gente só teve um pouquinho de backstory a respeito do Imperador quando os outros filmes da saga, as prequels, chegaram, episódio 1, 2 e 3, décadas depois. Kylo Ren. Como eu já disse, sendo 100% sincero mesmo, o Kylo Ren no primeiro filme da saga é bem superior ao Darth Vader no primeiro filme da saga, e eu esperava que fosse equilibrar as coisas no segundo filme, mas eu acho que não. Eu acho que o Kylo Ren já ultrapassou o que o Darth Vader fez em 3 episódios, ele fez em 2, ele já teve um arco tão substancial quanto o Darth Vader teve em 3 episódios. Obviamente ele não é tão ameaçador, ele não é aquele vilão icônico que o Darth Vader é, mas eu acho que como um personagem ele já teve um arco superior. Ele com a Rey, o Darth Vader não tem nenhuma relação com ninguém como o Kylo Ren tem com a Rey, e eu acho que a falta do padrão emocional que a gente vê no Kylo Ren é o que deixa ele sendo um vilão tão forte. E eu acho que isso torna ele um vilão um pouquinho mais imprevisível do que os que a gente viu até agora. E eu achei sensacional o fato dele continuar relutando, mesmo depois de ter matado o pai dele. Isso mostra quão forte
é o conflito dentro dele, e eu acho que isso vai acabar sendo abordado mais a fundo ainda no episódio 9. Mas eu devo admitir que uma das reclamações dos fãs faz bastante sentido. O Luke tentando matar ele, toda aquela cena de memória entre os dois, pra mim ficou bem fraca. Eu não acho que o filme deu motivos o suficiente pro Luke tentar matar o Kylo, o filho da irmã dele, filho do melhor amigo dele. Então eu não gostei dessa cena, eu acho que eles poderiam ter dado uma explicada um pouco melhor de como esse projeto de uma nova ordem Jedi deu errado pro Luke. Eu acho que eles acabaram dando uma desculpa bastante superficial sobre isso. Rey, na minha opinião, o que o filme mais fez foi subverter as expectativas dos fãs. Eu não sei se foi 100% intencional ou se eles estavam simplesmente tentando contar a melhor história possível dentro deste universo. E isso causou com que um dos maiores pontos de indignação dos fãs fosse o fato da Rey não ter pais famosos, da Rey não ser filha nem do Kenobi, nem do Snoke, nem do Luke, etc. E eu não acho nenhum absurdo que a Rey, assim como Anakin, era filho de ninguém. Porque lembrem-se, o filme Império Contra-Ataca saiu há várias e várias décadas. Imagina se o filme saísse hoje, todo mundo teria ficado especulando e com certeza várias dessas teorias teriam falado a respeito da possibilidade do Luke ser filho do Darth Vader. E lembrem-se que o filme 4 nem o filme 5 em nenhum momento botou em dúvida aquela afirmação do Obi-Wan Kenobi no primeiro filme que diz que o pai do Luke era um Jedi. E pronto, ele fala isso, ele fala que o pai dele morreu e etc, mas em momento algum isso foi questionado. E só foi um momento de extrema surpresa porque ninguém estava esperando, ninguém se importava com quem era o pai do Luke. Beleza, o pai dele era um Jedi e tal. E por isso o momento do No, I am your father é um dos momentos mais icônicos do cinema, é considerado por muitas pessoas o maior spoiler do cinema e a maior surpresa do cinema até hoje. No, I am your father. Se a internet estivesse loucamente procurando quem é o pai do Luke, quem será que é o pai do Luke, a primeira opção seria o Ben Kenobi, obviamente, e a segunda opção seria o Darth Vader. Então, logo a internet teria feito dezenas e dezenas de vídeos a respeito disso, e quando passasse no filme eles simplesmente falariam, ah, sabia que o Darth Vader era pai dele. Então acho que esse é um dos momentos onde a expectativa dos fãs pode acabar prejudicando a experiência do filme. Leia. Pra mim ficou meio óbvio no decorrer dessa trilogia que cada episódio ia trazer a despedida de um personagem. O primeiro episódio foi mais focado no Han Solo e trouxe a despedida do Han Solo. O segundo personagem focou mais no Luke e trouxe a despedida do Luke. Pra mim o terceiro episódio traria a despedida da Leia, mas claramente eles não vão conseguir fazer isso porque a Carrie Fisher morreu. Então acho que eles incluíram um momento muito poderoso pra ela nesse filme. Muitas pessoas reclamaram da pose que ela sai voando, mas foi estabelecido no cânone que ela é extremamente poderosa, que o Yoda inclusive queria treinar ela ao invés de treinar o Luke, porque ela achava que ela tinha até mais potencial do que o Luke. Então aquela cena pra mim foi dirigida perfeitamente. Foi uma das melhores cenas desse episódio, quando todo mundo sai voando da sala de controle. Eles demoraram tempo suficiente para eu pensar, pô, será que eles fizeram isso mesmo? Será que eles decidiram tomar um rumo completamente diferente e simplesmente fazer a Princesa Leia desaparecer da história? Mas ainda bem que eles não fizeram isso. Eu até concordo que a posição que ela saiu voando foi meio estranha, mas eu acho que foi uma atitude correta para a personagem mostrar que ela tem poder sim na força. Yoda. Como sempre, os próprios fãs da saga estão acusando Star Wars de fazer fanservice, eles adoram quando o filme sai, depois reclamam, mas agora a reação está sendo mais rápida ainda. Eu particularmente adorei a cena que o Yoda aparece com o Luke, parece que a interação deles saiu diretamente do filme 5, o diálogo entre eles é genial, e o próprio fato do Yoda usar poderes como um fantasma da força é muito bom. E lembrando, ele fez o raio cair numa árvore, ele não soltou poderes para o raio cair. Eu acho que os fantasmas da força têm um controle sobre os elementos da natureza e ele controlou o raio, na verdade, ele não criou nenhum poder para fazer a árvore pegar fogo. Luke. Agora a gente chegou na pergunta de $1 milhão, o assunto que mais pessoas reclamaram. E vamos dar uma olhada. Um garoto órfão mora com os tios e descobre através de Ben Kenobi o significado da força e que ele tem poderes. Depois ele descobre que seu pai, que supostamente estava morto, é o vilão que ele tem que derrotar. Ele consegue fazer seu pai se redimir e destrói o Imperador, trazendo equilíbrio para a força e colocando um fim ao Império. Ele então decide recriar a Ordem Jedi e o plano dá completamente errado e várias vidas são perdidas. Arrependido pelos seus atos, ele se distancia do mundo e deixa de usar a força, acreditando que os Jedi não devem mais usá-la.
até que o mundo o encontra e ele transmite seus conhecimentos para uma nova geração, reata seu vínculo com seu antigo mestre e faz finalmente as pazes com a força. Então, sinceramente, não entendo qual dessas partes estragou a infância de alguém. Lembrando, nenhum dos Jedi mais famosos dessa saga morreram de maneiras épicas. O Obi-Wan simplesmente para de lutar e é morto pelo Vader. O Yoda simplesmente desaparece por velhice e o Luke agora faz as pazes com a força, consegue usar um poder que ninguém nunca tinha usado antes, demonstra que é um dos mais poderosos usuários da força que a gente já viu. E muitas pessoas estão reclamando que ele traiu tudo que o Luke representava. Então eu acho que isso não faz tanto sentido. Nada que ele faz nesse filme, além de tomar leite de um alienígena ali estranho, nada nesse filme pra mim foi um pecado tão grande assim. E eu acho que o fim do Luke foi uma das cenas mais belas de toda a saga e só mostra o quão bem a Lucasfilm tá entendendo o que Star Wars significa. Então, como eu disse, eu não discordo completamente de quem não gostou do filme por qualquer um desses motivos, eu só acho que as pessoas estão tentando impor que o filme é horrível. Eu vi até boatos que uma galera postou no Facebook que eles estavam criando vários e vários bots e eles estavam fazendo isso para dar uma nota negativa no Rotten Tomatoes, para baixar a nota, e eles deram como justificativa para eles estarem fazendo isso que eles não gostaram do filme e porque a Disney, quando assumiu a Lucasfilm, acabou com todo o cânone antigo da série. Então, novamente, podem gostar, podem desgostar, podem odiar o filme, mas sejam civilizados, não adianta xingar todo mundo, falar que todo mundo que gostou desse filme é um merda e não entendeu nada do filme, etc. Então, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, que eu já vi minha câmera pitando, eu já dei uma pausada, já tive que começar de novo. Eu pretendo fazer um vídeo em breve sobre os 10 melhores e os 10 piores momentos no filme Star Wars Os Últimos Jedi. Eu vou parar o vídeo por aqui, como eu já disse, e eu vou usar os comentários de vocês nesse próximo vídeo para tentar esclarecer alguns pontos que com certeza vão surgir aqui nos comentários. Então, galera, o que vocês acharam? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!